Oi, gente. Meu nome é Vitória de Santi. Eu sou musicista, produtora musical, técnica de som. E eu vim aqui para falar um pouco sobre áreas de atuação da produção musical, conversar sobre o que é produção musical e, na verdade, falar como essa área abrange muitos tipos, né, de trabalho, muitos tipos de atividade. E eu comecei assim na música, tive contato com a música desde pequena e fazendo aulas de flauta doce, piano e tal. E eu realmente enxerguei a música como algo que pudesse ser profissional quando eu entrei para a banda Plutão Já Foi Planeta, em 2014. Fui baixista e tecladista da banda por 5 anos. E foi lá que eu tive experiências, comecei a encarar mesmo a música como uma profissão, como um trabalho. E aí fui tendo contato assim, com vários festivais, a gente tocou em vários estados do Brasil, a gente viajou bastante e também comecei a entrar em contato com essa parte de estúdio, né, de gravação, assim, coisa que eu nunca tinha tido contato antes. Eu tinha tido com banda de amigos, assim, no ensino médio, a gente até inventou de gravar umas coisas em casa, mas nada muito profissional. Então eu não tinha nenhuma experiência assim de estúdio mesmo. Foi a partir das gravações com Plutão que eu comecei a enxergar esse novo mundo, digamos assim. E eu fui me interessando mais e mais, né? Apesar de ter cursado jornalismo na faculdade, eu sou formada em jornalismo, a música sempre esteve presente assim na minha vida. E aí, a partir do momento que eu comecei a tocar muito, eu vi que isso era algo que eu queria muito fazer. E aí depois, com essa parte de estúdio, eu fui vendo que eu tinha um leque imenso de uma área de atuação, né? Assim, eu poderia atuar como profissional assim em diversos aspectos diferentes, né? Então, eu lembro que quando Plutão gravou o álbum A Última Palavra Fecha a Porta, foi a primeira experiência que eu tive com um produtor musical, Gustavo Ruiz, produziu o álbum. E eu lembro que eu fiquei fascinada assim com o papel que ele estava ali exercendo, né, desde o começo ali, das gravações das guias, das músicas, e até de pensar junto o arranjo, como é que seria cada música, como é que seria a instrumentação de cada música. Isso para mim foi assim um divisor de águas, porque eu não tinha tido ainda um contato assim, sabia, né? Eu ouvia falar o que era produtor musical e tinha uma ideia vaga do que era, mas nunca tinha visto isso em cena assim, dessa forma, né, dentro do estúdio. Eu aprendi bastante e fui me interessando mais, né? Eu fui vendo que era algo que eu me imaginava fazendo no futuro e que era algo que eu gostaria de fazer. E aí foi meio que o pontapé, assim, né? Então, a gente às vezes, quando participa em banda, né, toca em banda, a gente se pega muitas vezes fazendo esse papel de produtor musical sem saber, né? Então, assim, quando você está em estúdio, está gravando, está pensando numa música, você está produzindo uma música, né? Então, eu lembro que demorou um tempo, assim, para eu entender isso e realmente me denominar produtora musical, né? Então, teve essa experiência e aí depois, em 2019, a gente ainda gravou um single com o Mamundi, que para mim é uma referência como artista, como profissional, como produtora musical. E também, o que eu acho mais legal dessa área é que varia muito, né? Assim, de profissional para profissional, né? Cada um leva o processo da sua forma, né? Eu acho que o mais interessante é isso, a gente pode adaptar e ir trabalhando da melhor forma, da forma que se sente mais confortável e conduzindo as coisas nesse processo que são várias etapas, né, que a gente passa. Então, quanto mais leve for, melhor e o resultado pode ser gratificante por causa disso, né? Então, teve essas duas experiências. Depois que eu saí do Plutão, eu quis focar muito mais nisso, né, de fazer gravação, de produzir. E aí eu entrei até para um curso técnico na escola de música, buscando me aprofundar mais e entender essa parte mais técnica, né, dos processos mesmo. Aí, ao mesmo tempo, eu também toco em diversos projetos, que eu acho que a gente pode, né, focar mesmo e dizer que na produção musical, né, tem diversas áreas de atuação. Tipo, você pode executar diversas atividades ao mesmo tempo, simultaneamente. Você pode, né, fazer essa parte de produção mais de estúdio, pode fazer a produção, sei lá, de trilha sonora para filme, para série, para publicidade. Você em casa, você com você mesmo, produzindo seus próprios trabalhos. Você pode produzir para outros artistas, você pode fazer essa produção dentro da sua própria banda, né? Então, o que eu acho mais bacana é essa possibilidade de você poder expandir e atuar de diversas formas, né? E fazendo produção de música, né? Fazendo produção musical.
Eu acho que é importante dizer assim que produção musical é basicamente a criação, o desenvolvimento de uma música. Então a gente vai ter várias etapas que vai partir desde a composição, né, arranjo, de você pensar como é que seria a música, pensar a melodia, pensar a letra. E aí depois você vai fazer a gravação dela, seja em estúdio, seja em casa, né, chamados home studios. A partir daí você vai fazer edição, mixagem, masterização. E aí sim você vai ter um produto final, né? Então, a produção musical envolve todas essas etapas e também envolve essas etapas de forma independente, né? Então, basicamente, é você partir de uma ideia, né, inicial, e aí você ir desenvolvendo ela, fazendo essa gravação, esses outros processos, para você chegar num produto final, né? A gente costuma dizer que a gente faz o produto final, mas a gente não acaba a música, né? A gente só desiste dela, porque você vai fazendo, vai gravando, vai mixando, vai masterizando, e aí sempre quer fazer alguma mudança. Então chega uma hora que você só diz, tipo, chega, e aí você tem esse produto final, né? Acho que é importante também dizer que hoje em dia a forma que se faz produção de música mudou bastante, pelo simples fato de que hoje em dia a gente pode fazer essas produções em casa, né? Antigamente, assim, décadas atrás, só se gravava música em grandes estúdios, com equipamentos muito caros e era realmente trabalhoso. E aí hoje em dia você com um computador e um fone de ouvido ou até mesmo com um celular você pode desenvolver uma música, né? Então, de certa forma, se tornou muito mais fácil, facilitou, né, o processo, assim, você pode fazer isso realmente dentro do seu quarto, você pode gravar um álbum no seu quarto e fazer toda essa parte de processamento para ter o resultado final. Então isso mudou bastante, assim, acho que as formas com que é feito, né, assim, o processo de gravação de álbuns já é diferente, assim, de artista para artista, de estúdio para estúdio. E aí, cada vez mais, eu acho que cada um vai desenvolvendo seus métodos, né, seu fluxo de trabalho. E isso é bastante interessante, porque eu acho que abre muitas possibilidades para você ter de referência resultados e novas ideias, né, e novas colaborações. Então, temos essas etapas e, basicamente, para começar, você precisaria de um computador, de um fone de ouvido. E aí, dependendo da sua necessidade, se você vai gravar voz, por exemplo, aí você teria que ter um microfone e uma, que a gente chama de placa de áudio, interface de áudio, que é um dispositivo que você conecta no microfone, conecta no computador, e aí ele faz essa conversão, né? Porque hoje em dia a gente está na chamada gravação digital, né? Toda a manipulação do áudio, do som, você vai fazer dentro do computador, né? Antes que era feito em fitas, era realmente cortava a fita e colava. Hoje você faz isso no computador de uma forma muito mais prática e fácil, né? Então você pode se denominar produtor musical a partir do momento que você utiliza-se dessas técnicas, né? De manipular áudio no computador. Em softwares como Reaper, Pro Tools, a gente tem várias opções que variam de preço, né? Dos mais caros até formas gratuitas de se usar esses programas. Basicamente, a gente pode começar a produzir uma música a partir de uma ideia inicial e aí você joga isso para o computador. E aí você vai fazer toda essa parte de manipulação do áudio, de edição, de mixagem. Hoje em dia a gente também tem outras opções, a gente pode utilizar formas analógicas, né, equipamentos físicos para fazer esse tipo de processo, principalmente de mixagem. Hoje em dia você pode fazer tudo isso dentro do computador mesmo. São essas etapas de produção. Você, a partir da ideia inicial, composição, organizar isso, né, uma estrutura, você pensar nessa estrutura completa. A gente geralmente começa gravando uma guia, né, que aí você vai ter a música completa, o mapa todo, e a partir daí vai gravando por cima, né, os instrumentos, e aí vai testando. O processo todo de produção basicamente é isso, é tentativa, é você testar, ver que não deu certo, ver que deu certo. O que eu acho que é mais legal, que geralmente eu faço, é que cada vez que a gente começa a gravar uma música, a cada dia que eu faço a gravação, eu exporto o arquivo, né, para ver o que a gente gravou no dia. E aí lá no final, quando eu já terminei, já fiz a masterização e tudo, eu comparo todos esses arquivos. E aí o mais legal é ver a coisa tomando forma, né? Tipo, às vezes a gente começa com uma ideia que a gente gosta muito, e aí lá no final ela é meio que deixada de lado, porque aí veio uma outra no meio do caminho. O que eu acho mais legal é disso, de realmente é um quebra-cabeça, né? A gente vai construindo e aí, de repente, né, no final das contas, você tem o resultado final. Eu tô falando de produção musical muito focado, né, principalmente em música, singles, EPs, álbuns, mas você também pode atuar fazendo o desenvolvimento, né, de músicas em outros formatos, né? Então, trilha sonora de filme,
trilha sonora de série, jingles, publicidade, todos esses modelos, todos esses gêneros possuem música em diversos formatos, né? Então você pode fazer a criação da trilha sonora original, pode fazer a gravação, a adaptação de uma música que já existe para colocar dentro de um filme, de uma série. E é uma área gigantesca, né? Outra coisa também que cresceu bastante é o desenvolvimento de música para jogos, para games, porque não é só a música em si, né? Tem os efeitos. Então, nos jogos, quando o personagem anda, muitas vezes você tem um som, né, que está sendo atribuído a esse personagem, como ele se move, como ele anda. Então isso também faz parte da produção musical, né? De você pensar também nesses efeitos, né? No cinema, né? Em filmes, também tem essa parte de efeito, mas aí é mais voltado para o chamado Foley, né? Então você tem a simulação dos sons do ambiente, né? Então muitas vezes você grava uma cena, que aí geralmente você faz a gravação voltada mais para o diálogo da cena, e aí os outros sons, né? Digamos assim, ambientes, tipo som de passo, às vezes som de carro, isso pode ser acrescentado depois, né? Então tem todo esse trabalho, design de som, né, de engenharia de som, todos esses formatos, né? Então, eu diria que é uma área muito rica, que dá muito trabalho, mas que é muito bacana de se fazer também. Eu tive recentemente a experiência de fazer esse teste, né, meio que um desafio, de pegar uma cena de filme e aí tirar o som e aí realmente colocando cada elemento. Era uma cena de ação, então cada soco tem que ir lá colocar o som. O importante também é você fazer esse equilíbrio dos volumes. Nem todo soco tem o mesmo som, né? Tipo assim, você não bate da mesma forma todas as vezes. Então, é um trabalho realmente minucioso para se tornar a coisa mais natural possível, né? O professor meu falava que para você saber se está no caminho certo, né? Essa parte de edição de som, assim, para filme, para série, você tem que assistir o resultado final meio que sem perceber que as coisas estão acontecendo, só como se as coisas estivessem acontecendo da forma mais natural possível. Também pode atuar fazendo a produção musical também para shows, né? Que aí também já entra outra parte de direção musical do show. Então você pensar em como vai acontecer o show desse artista, quais vão ser os momentos, se vai dividir em blocos, se as músicas vão conversar entre si, toda a narrativa. Então, produção musical meio que está permeando vários trabalhos, né? Várias atividades. E meio que é isso, quando você vê, você já está fazendo e isso vai só somando. Atualmente eu faço parte do selo Pollen Aceleradora Musical. Foi bem interessante porque eu, junto com Camila Pedassoli, a gente, ali na pandemia, no começo de 2020, a gente estava conversando muito sobre isso, né? A presença de mulheres na parte técnica do áudio. Querendo ou não, assim, na maioria dos trabalhos que eu fiz, se tinha eu e mais uma mulher, era muito. Eu lembro que a gente sempre trocava essa ideia sobre isso, assim. No mesmo mês que a gente estava conversando sobre, tinha saído uma pesquisa, era um instituto americano, falando de porcentagens, tipo assim, que das produções musicais do mundo, que estão, sei lá, no top 100 da Billboard, 2%, 4% eram assinados por mulheres, né? Então, eu lembro que a gente ficou tipo, caramba, então realmente não tem produtoras musicais, só que pelo contrário, tem muita mulher fazendo esse trabalho e aí esbarra, né, em várias outras questões. E aí meio que isso foi meio que o pontapé inicial pra gente pensar na Pollen. A Pollen meio que surgiu disso mesmo, de a gente querer gravar mulheres. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto, realmente era voltado mais para ajudar nesse tipo de processo, né? Muitas vezes a pessoa grava, faz todo o rolê, grava a música toda, tá com a música pronta, mas esbarra nisso de não saber como registrar a música, como subir nas plataformas digitais. Então a Pollen, inicialmente, a gente deu esse apoio e aí realmente esse nome de aceleradora musical é nesse sentido, de poder dar esse gás, né, e de tipo ajudar a botar para frente o projeto de vários artistas. E aí começou assim, e aí depois a gente começou aqui no estúdio a produzir mesmo, fazer captação, gravação de músicas, editar, mixar, masterizar. E aí a gente já conseguiu colaborar com artistas que eu sempre fui fã, e realmente fazer esse trabalho de construir juntos, né? O que eu mais prezo, assim, é de poder ter essa troca de experiências com quem eu estou trabalhando e realmente poder aprender o máximo possível, né? Então, a Pollen meio que tem dessa, e aí a gente está com esse trabalho agora, de realmente poder dar esse suporte e aí poder gravar o máximo de mulheres possível e, se Deus quiser, assim, fazer mais e mais.
Bom, é isso. Eu espero poder ter contribuído com quem está começando, está pensando em começar na produção musical. Estou aqui à disposição, quem quiser trocar uma ideia, quiser colaborar. E basicamente é isso. Eu acho que o mais bacana disso tudo é realmente produzir, assim. Eu acho que não tem segredo, sabe? É realmente colocar a mão na massa e ir testando e vendo aonde vai dar. Porque toda vez que a gente começa algum projeto, a gente imagina que seja de uma forma e aí sempre o resultado final é totalmente outro. Então, eu acho que isso é o mais bacana desse processo todo. Então é isso, se inscreva no canal Oficinas Criativas RN, sigam no Instagram, mandem para os amigos, para quem possa se interessar. Estou muito feliz de ter feito parte aqui desse projeto. Eu acho que o conhecimento tem que ser dividido mesmo, difundido o máximo possível, para que chegue no máximo número de pessoas. E basicamente é isso. Foi muito bom ter participado e qualquer coisa, estou por aqui.